Eu só ouvi o palavrão. Liguei. Bom dia, boa tarde. Tudo bem? Microfone ligado. Olá, pessoal. Tudo bem aí em casa? Estão me ouvindo? Boa tarde. Vamos lá? Olá. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Já posso chamar de doutores, meritíssimos. Não, ainda quase, né? Daqui a pouquinho. Gente, hoje nós vamos falar de cartografia e adjacentes, né? Nós temos aí alguns assuntos relacionados à cartografia. Deixa eu ficar aqui aparecendo na câmera. Né? Alguns assuntos relacionados à cartografia. Lembra da orientação? Orientação pelos astros, orientação pela rosa dos rumos, né? Temático. Gente, estão querendo que eu faça um movimento de rotação aqui, ó. Olha a rotação, olha a translação, né? Já começa animado. Nós, então, temos aí, né? Esses assuntos, gente, eles não aparecem muito, mas sempre aparece um e ele sempre derruba o coitado do pré-universitário. Porque é tanto detalhe que a gente fica assim, né? Né? Então, vamos lá. Orientação, coordenadas geográficas, histórico da cartografia, né? A evolução da cartografia para o sensoriamento remoto e para o geoprocessamento, os elementos do mapa, e aí o vestibular quer enfiar matemática na geografia. Lembra? Corta zero, puxa zero, vai zero para lá, vem zero para cá. Continha de matemática dentro da geografia. Vamos falar já já. As projeções cartográficas. Impossível representar algo 3D, né, no 2D. Não dá. Imagina uma melancia aqui na frente. Aí a terra. Aí eu vou quebrar essa melancia e vou amassar ela para que ela fique 2D no mapa. Ela vai ficar perfeita? Não. Então não existe mapa perfeito, certo? Não existe. Para essa coisa de encontrar perfeição que não existe. A gente encontra com defeito e vai assim mesmo. E finge que está tudo certo. Anamorfose. Tá na modinha também. Você vai injetar ar lá no mapa para ele quantificar da maneira que atenda aos seus interesses. E fusos horários, né? Que vai para lá, vem para cá, muda a hora. Ai, professor, o avião já dá o horário que eu vou chegar lá, mas aqui a gente encontra essa hora, beleza? Então vamos lá. Introdução feita, a gente sabe que a cartografia é uma ciência barra arte, barra técnica, né? Os cartógrafos eram muito mais artistas do que cientistas. E essa arte, ela foi evoluindo com o passar dos anos. A gente vai perceber que o mapa mais antigo do mundo é o chamado mapa de Gassur, ou placa de Gassur, encontrada na Mesopotâmia. E essa aqui, gente, é o mapa mais antigo. Tem 20 anos que eu dou aula, eu nunca vi nada de mapa aqui, mas eles falaram que é um mapa, a gente supera e vamos embora. Né? Eles falam que você consegue ver as plantações, consegue você ver o relevo. Eu ainda não estou nesse nível. Nós, então, vamos perceber que os gregos eram grandes artistas e começaram a representar o mundo, o chamado Velho Mundo, né? Ásia, África e Europa, era o que eles conheciam. A gente vai perceber que os árabes fizeram isso muito bem, principalmente quando a ciência dá uma paradinha durante a Idade Média. A Idade Média a gente regrediu a cartografia, né? Não só na cartografia, mas era o mapa TO, o mapa que acreditava-se os 3 grandes continentes e os oceanos. E aí a gente vai perceber que com as navegações do século XVI, os mapas portulanos, aqueles que acompanhavam os portos, caipira, os portos, eram os mapas que começaram sim a mostrar as características dessas regiões. Olha lá, então a gente vai percebendo que essa navegação chamada de cabotagem, já puxando aí um assunto, né, relacionado a transporte marítimo, a navegação de cabotagem é aquela que você vai, como diz o cuiabano, beiradeando, né, o litoral e aí estabelecendo as chamadas feitorias. Lembra das feitorias?
que mandavam os escravizados para cá, depois mandavam os produtos tropicais e por aí vai o comércio triangular. Então aí que esses observadores começaram a identificar esses aspectos e foram evoluindo nessa técnica da cartografia. Com o passar dos anos, a gente vai ter a invenção dos aviões, vai começar a acontecer aí as fotografias aéreas, que eram câmeras colocadas nesses aviões e que eram sobrepostas. Eu, por exemplo, na faculdade ficava olhando fotografia aérea, montando uma na outra na oficina de cartografia, para identificar os elementos naturais e culturais, as mudanças do espaço geográfico. Com a liberação dos Estados Unidos do uso de imagens de satélite, a gente vai ter a técnica, né, a área da geografia que vai estudar o sensoriamento remoto, que é chamada, né, também de geoprocessamento, quando aplicativos são utilizados para que eu sobreponha informações e consiga desenvolver projetos analisando essas imagens de satélites que estão todos alinhados. Hoje em dia o GPS está na nossa vida. Manda localização. Aí você começa a namorar, já vai naquele de, como chama aquele de pegar o namorado e a namorada? Aquele life, não sei o quê. Ai, amor, eu tô em casa. Aham, sei que você tá em casa. Né? Então a gente consegue hoje acompanhar a localização das pessoas graças aos satélites, tá? Então, sensoriamento remoto, análise de imagens de satélite. Geoprocessamento é o trabalho com esses dados de satélite que a gente pode utilizar aí em órgãos públicos, em empresas. Quem quer ser geógrafo aí, geografia está bem concorrida. Para a geografia, você pode entrar no bacharelado e abrir a sua empresa de georreferenciamento. Você abre a sua empresa, os fazendeiros aqui do estado te contratam, você fica lá no computador avaliando, olha aqui não pode desmatar. Olha essa mata ciliar, ó, toma, entrega, vende caro e vai ganhando dinheiro, só brincando de Google GeoGuessr, né? Tá vendo? Geografia é o sucesso, profissão do futuro. E aí a gente vai perceber que essa evolução hoje fica nas nossas mãos. Hoje você pode ter um drone e acompanhar todo o trabalho, toda a evolução, né, do desenvolvimento das suas áreas. Drone é proibido falar aqui, né? São os VANTs, veículos aéreos não tripulados. Tá? É um nome técnico. Igual pedra e rocha. Não pode falar pedra, tem que falar rocha. Não pode falar chão, tem que falar solo. Não é verdade? E aí a gente vai ter que essa evolução, ela faz com que a gente se depare com a cartografia um pouco desatualizada. Né? Ninguém vai hoje... Quem aqui vai fazer uma expedição? Vamos fazer uma viagem, vou comprar um mapa. Aí abre um mapão. Eu era vintage, eu fazia isso. Por isso que eu gostei de geografia. Pegava mapa, ficava olhando cidade... Hoje não tem, né? Hoje no nosso celular e também nos nossos outros aplicativos, aí eu já puxo um outro assunto, internet das coisas. Hoje vocês têm internet aí no brinco, no óculos, não é verdade? Hoje a gente está super todo tecnológico. Mas quando a gente volta no passado, a gente vai lembrar dos elementos do mapa. Se estiver faltando alguma dessas informações, não é mapa, vai ser um croquis. Croquis geográfico é um desenho livre. Se você não colocou fonte aqui. Se você não colocou título, se você não colocou orientação, se não tem as coordenadas, se não tem uma legenda identificando e nem tem escala, não é um mapa. Os cartógrafos são super exigentes. Para ser mapa tem que ter todos esses elementos. Título, redes hidrográficas. Eu preciso saber que eu estou falando das bacias hidrográficas da região sudeste do país, com cores diferentes, mostrando a divisão dos estados, mostrando os rios. Olha o rio Tietê. O rio Tietê, todo mundo acha que ele é um rio endorreico, porque ele nasce aqui, corta São Paulo, recebe muita sujeirinha, e aí o Tietê vai embora, ó. Endorreico. Existem 4 drenagens de rios. Para onde que o rio vai? Eu estou precisando fazer uma drenagem. O que é drenagem? Tirar o líquido, né? A drenagem endorreica são rios internos, tipo o Rio Jordão lá no Mar Morto. Exorreica, olha que nome lindo para você dar nas gêmeas. Exorreica para fora. 99% dos rios brasileiros são exorreicos. O rio busca um outro rio ou busca o oceano. No caso de Tietê, ele é exorreico, porque ele encontra aqui, ó, o rio Paraná, que vai cortar o sul do país e vai desaguar lá no estuário da Prata. Então ele é um afluente
ele é exorreico. Tem rios do Nordeste que são arreicos. Eles são rios que desaparecem. Gente, por que eu estou falando disso se o negócio é lá? Mas vamos embora. E rios criptorreicos, que são rios que desaguam em relevos kársticos. O que é um karst? Calcário. Tipo os riozinhos de Nobre, Jaciara, que eles vão pra... Você tá lá de boa, do tudo que é boa, andando de boia, do nada você entra dentro de uma caverna, ou o rio some. Então, é um relevo subterrâneo, tá? Alguém? Fala. Arreico. Ah, não, desaparece. Então, você tá indo de boa, do nada você tá curtindo o riozinho, você tá descendo, do nada evapora. Aí você fala, ué, cadê o rio? Sumiu. Tá? Tem muito, na internet tem bastante. Tá? Num lago ou num mar interno, tá? Então aqui a gente não tem essa... A gente tem uns que eles falam que é arreico, mas são em lagunas, e as lagunas têm contato com o mar, então eu também não concordo, eu bato o pé e falo, não é, né? Vai, alguém? Então, não, aqui no Brasil não tem. Por exemplo, tá o riozinho, ele atravessou a cidade, aí do nada ele desagou num mar, tipo no Mar de Aral, no Mar Morto, um mar com águas fechadas, principalmente lá nos Estados Unidos, que a gente tem os grandes lagos. Então não é o caso aqui do nosso. Doendo, né? Você falou? Tá. Voltando. Então, olha lá, gente, as coordenadas geográficas, a gente sabe, né, que nós temos aí as coordenadas que a gente chama de latitudes e longitudes, lembra delas? As latitudes são linhas imaginárias. São linhas imaginárias ou são distâncias? A gente sempre confunde, lembra? Olha lá, ó. Então as linhas são chamadas de paralelos. E a distância entre um paralelo e outro é a latitude. A latitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador. Então na linha do Equador eu tenho 0 graus, e aí subindo eu vou até 90 graus norte. Descendo eu vou até 90 graus sul. A latitude ela vai subindo conforme eu vou deslocando da linha do Equador para os polos. Então, quando eu falo de altas latitudes, eu estou falando das regiões frias. Quando eu falo de baixas latitudes, eu estou falando de regiões quentes, certo? Bom, aí eu tenho também linhas imaginárias, que são as linhas verticais, são chamados meridianos. E a diferença entre um meridiano e outro é a longitude. A longitude, então, ela varia de 0 até 180 graus para leste e 180 graus para oeste, certo? Professor, eu nunca lembro qual que é o oeste, qual que é o leste. Lembra da palavra olho. O O não vem antes do L? Então, o oeste é sempre para cá. Lembra do mapa do Brasil? O centro-oeste não é desse lado? Então, o oeste é sempre para cá, o leste é sempre para cá. A gente confunde sempre esses dois. Beleza? Nós, então, temos aí, ó, que tem que ter a identificação e a escala, que pode ser de duas formas. A escala, ela pode ser uma escala numérica ou uma escala gráfica. Qual que você prefere? Olha lá, tem a numérica. O que é a numérica, gente? É a relação que eu tenho entre o tamanho do mapa e o meu dia a dia. Se eu moro na cidade A e meu amiguinho mora na cidade B, eu vou querer representar na vida real quanto que isso vai estar no meu mapa. Por exemplo, de A a B são 30 quilômetros na vida real. Mas se eu for fazer um mapinha e se eu precisar dividir 10 vezes, eu vou diminuir essa quantidade exata. Eu não posso fazer um mapa todo torto. Então eu tenho que seguir essas divisões relacionadas a essa, né, divisão. Então a escala, ela vai ser essa relação entre o tamanho real e a quantidade de vezes que eu vou diminuir meu mapa. Olha lá, sempre a escala, gente, vai estar em centímetro. E eu não vou contar isso para ninguém. Eu tenho que saber que toda essa zeraiada é centímetro. E aí eu vou matar a matemática aqui, tá? Não vamos falar para o professor, Gabriel. Aqui a gente não fala nada disso. A gente vai passar aí, né? Aqui é assim, ó. Corta 5 zeros ou acrescenta 5 zeros. Não vou perder tempo. Até hoje eu nunca vi exercício de decímetro, é só quilômetro e centímetro, tá? Então, toda vez que eu quiser saber a quantidade em quilômetros, eu vou tirar 5 zeros passando de centímetro
para quilômetro direto. Se a resposta estiver em quilômetro, eu mudo do outro jeito, entendeu? Então aqui, ó, eu tenho que cada centímetro equivale a uma quantidade de quilômetros. Então aqui ele vai estar desenhando. Então eu que tenho que olhar e saber. Ah, lá no mapa tem 10 centímetros. Ah, 10 vezes 3, 30 quilômetros. E aqui, corta 1, corta 2, corta 3, corta 4. Opa, faltou um zero, então passa a vírgula. Então a cada centímetro eu vou ter uma casa. Beleza? Sempre vai estar em centímetro. E aí é isso que a gente vai brincar. Gente, sempre corta o zero, trabalha com menos números. A gente sabe do nosso estresse do vestibular. Você vai trabalhar com conta grande, vai dar às vezes uma embananadinha. Então, vamos sempre trabalhar com esses números menores. Vamos jogar para o quilômetro, depois a gente transforma para o centímetro. Outra pegadinha do vestibular que todo mundo erra é a questão da qualificação das escalas. Gente, escala tem a ver com riqueza de detalhes. Riqueza de detalhes. Como assim, professor? Olha lá, se eu estou falando que uma escala é grande, ela tem grande riqueza de detalhes. Se ela é uma escala grande, ela tem um número pequeno. É, porque eu reduzi poucas vezes o tamanho real para que ele coubesse no meu mapa. Por exemplo, uma planta de um apartamento, basiquinho para nós, 300 metros quadrados, 10 suítes. Não é verdade? Então, olha lá, eu diminui 1 centímetro equivale a 50 o quê? Centímetros. Então, é muito detalhe. Eu vou olhar, eu vou ver até o tipo do pé direito, como chama aquele negócio francês que o pessoal coloca assim? Como? É isso aí, chique. Média. A média já são mapas topográficos. A gente chama, né, utiliza as cartas do exército. Então você vai ter entre 25 mil centímetros e 250 mil. Agora, com pequena riqueza de detalhes, eu vou olhar um mapa mundi. Eu não vou enxergar o detalhe das ilhas, dos continentes. Então é pequena. Sabe por que eu falo isso? E eu lembro dessa palavra riqueza de detalhes? Porque no meio da questão de vestibular, aí ele solta. A escala é 250 mil, não sei o que, e é uma escala grande. Aí você fala, é grande, tem um monte de número. Aí você erra, tá? Então lembra, é riqueza de detalhes, é qualidade, é HD. Certo? Bom, e aí a gente tem essa basiquinha, essas continhas, tá? Claro que aí eu jogo para matemática, mas a gente tem que lembrar, olha lá, se o exercício quiser a distância real em quilômetros e a sua resposta estiver em centímetro, corta os 5 zeros. Então, 250 mil, 2,5. E vice-versa, se eu tiver que trocar aí a fonte. Beleza? Tem uns exercícios aqui, eu já vou postar no portal WhatsApp. E aí eu já mando para vocês. Olha esse aqui, ó. Um mapa tem uma distância, é assim o exercício de escala, tá? Ó. Então o mapa tem 1 para 300 mil centímetros e tem 15 centímetros entre os pontos A. Desenha, gente. Faz a cidade A, faz a cidade B. No mapinha elas estão a 15 centímetros. Ai, que lindo! Só que esse mapinha, quanto que é cada centímetro? 1 centímetro equivale a 300 mil. Não ajudou em nada a minha vida. 1, 2, 3, 4, 5. Então 1 centímetro tem 3 quilômetros. Ah, e se 1 centímetro tem 3 quilômetros e a distância entre a cidade é de 15, 15 vezes 3, vocês já entenderam, né? Claro que não vai estar tão simples assim, mas a gente vai começando por aí. Eu posso perguntar também, olha lá, o tipo da escala. Então eu tenho que fazer o contrário, né? Olha lá, a distância real entre as duas cidades é de 25 quilômetros e no mapa é de 5 centímetros. Qual que é a escala? Divido, né? Então eu já divido, já encontro a escala e somo os 5 zeros. Não fala que eu falei isso, só para vocês entenderem. E aí ele vai colocar, gente, dentro dessas escalas, os tipos de mapas. As plantas, principalmente usada para bairros, as cartas, usada principalmente para análises topográficas do Exército Brasileiro, e o mapa que a gente usa no nosso dia a dia, tá bom? Tem um assunto que às vezes aparece, eu vou deixar para vocês, as isolinhas. Já fizeram exercício de isolinhas? Iso igual, linha. Cada linha tem o mesmo número. Então, por exemplo, isóbaras são linhas que apresentam a mesma pressão. Olha lá. Então, a mesma pressão, ela fica na linha. Ao invés de eu pintar, eu faço um risquinho. E aí eu vou percebendo que quando ela vai juntando, vai aumentando. Quando ela vai abrindo, ela vai... Isso aqui, gente, tem que treinar, porque é só no dia a dia. Tem exercício que pergunta o nome da linha.
Aí a gente entra principalmente em climatologia. E a gente vai entender que a pressão ela vai variar principalmente pela altitude. Então, por exemplo, em locais mais próximos ao nível do mar, a gente vai ter muito mais pressão dessa coluna vertical de ar. Então, a pressão vai ser muito maior. Então, através das pressões, eu consigo ir identificando a diferença da temperatura, a diferença da corrente de ventos, certo? Então, lembra, pressão é sempre o lugar mais alto, menor, ar mais rarefeito. A pressão ela é sempre maior conforme a gente está perto da superfície por conta da lei da gravidade. Aí eu vou ter outras influências. Por exemplo, eu tenho que entender que existe o assoalho oceânico, que também vai causar interferências, principalmente na pressão. Professor, o senhor pode voltar naquele que fala sobre carta e... Posso. Isso. A diferença de cada um, tipo, planta, carta e mapa. Bom, a escala. Então a gente tem que entender que... Deixa eu só mandar para o grupo, né, que a Rafaela já vai me cobrar e eu não quero ser cobrado. Tá? A diferença, olha lá. Quando eu quero mostrar uma realidade muito próxima minha e não reduzir tanto o tamanho real para o mapa, eu vou usar um tipo de representação que vai ser conhecida como planta. Então, a planta ela vai trazer para mim informações em um nível de zoom específico. Um bairro, um shopping, um condomínio. Aí eu vou chamar de planta. Aí jogando lá para o outro lado, quando eu não tiver essa riqueza de detalhes e tiver essa grande quantidade de informações que não estarão disponíveis em uma escala pequena, aí eu vou chamar de mapa. Entendeu? Isso, já mostro para você. Só um minutinho. Aí, foi. Olha lá, aqui ó, a gente tem um exemplo de uma carta. Tá vendo a cidade de Presidente Prudente, em São Paulo? A carta são documentos gigantes que eu analiso aspectos topográficos, curvas de nível, aspectos urbanos, tá? Pode perguntar. Com certeza. Com certeza, isso. Bom, olha lá, isoietas para chuvas. Tá vendo? Ó, então quer dizer, só de olhar aqui, eu estou vendo que essa região chove mais. Por quê? Eu tenho uma concentração. Qual que é o motivo? Vários. Presença da floresta amazônica, chuvas convectivas, rios voadores. Então aí eu vou identificar que chove mais. Para não pintar diferente, eu faço a linha para representar essa área. Então as linhas servem para isso. Olha aí as isotermas. Iso igual, terma, temperatura. Isoipsas. Iso igual, ipsa, relevo. Aí essa que a gente usa bastante. Tá? Pode falar. Tem. Aí eu mandei o errado? Não, acho que é no outro. Tem dois aí. Não foi? Ih, eu não mandei essa? Ah, mandei. Tá. Gente, nessa altura do campeonato eu também assim, né? Vocês mais ainda. Olha lá, as isotermas é só o nome para você identificar que quando a gente tem a mesma temperatura numa região, eu posso usar essas linhas e essas linhas vão chamar de isotermas. Tipo, qual que é a relação? Quanto mais próxima... Quanto mais próximas, mas eu preciso identificar o valor. Então aí eu vou acompanhando o valor. Olha esse exercício aqui, ó. Vamos lá, ó. Nós então temos aí, ó, essas características, ó. Responda a questão com base do desenho. Então aqui eu percebo que 250 metros é maior que 200, é maior que 150, é maior que 100. Perceba que para eu subir nesse topinho desse morrinho, eu vou ter mais dificuldade se eu vier de A para B do que de B para A. Então por quê? Porque aqui o relevo está mais íngreme. Toda vez que a linha estiver perto, a escada vai ser bem dura para subir. Então aqui, ó, eu preciso de acessibilidade, já quero vir por aqui, vou andar mais, mas eu não vou cansar tanto. Do outro lado, eu preciso fazer mais força. Vocês entenderam? Então essas linhas, toda vez que tiver linha junta, se prepara que é algo íngreme. Aí o exercício do vestibular vai falar, onde que é melhor construir uma casa? Você vai entre e não sei o que. Não, não dá, porque aqui a casa vai cair, né? Então você tem que construir no local. Ah, é o melhor lugar para plantar. Então ele vai escolher o lugar e a gente vai fazer. Já fizeram exercícios assim, né? Não? Vamos. Olha lá. Agora a gente chega nas projeções. Isso aqui que dá confusão, gente. Primeira coisa, é impossível representar algo tridimensional em algo bidimensional. Eu sei que é impossível, mas eu vou tentar achar uma estratégia para que isso não fique tão absurdamente errado.
E aí, na hora de representar no mapa, eu vou escolher o que eu quero errar e eu vou escolher o que eu não quero errar. E aí vai depender do meu interesse. Gente, neutro nem sabão. Todo mapa ele tem um interesse. Ah, e a cartografia também é politizada? Claro que é. A cartografia ela quer atender uma informação. Ela quer mostrar que um país é melhor que o outro, ela quer mostrar que o rico é melhor que o pobre é melhor que o rico. E aí a gente precisa entender que existem essas duas divisões. A divisão das projeções, que são tentativas de representar o 3D no 2D, elas podem ser divididas de acordo com as propriedades. E de acordo com as propriedades, elas podem ser equivalentes, equidistantes e conformes. Olha o nome delas para a gente já fazer uma referência. Resumindo para vocês, olha lá. As projeções conformes, elas mantêm a forma. Então, se eu quero a forma lá do Brasil, eu vou escolher a conforme. Mas para manter a forma, eu vou distorcer o tamanho e a distância entre o Brasil e os outros países. Ah, mas a forma está certa. Tá. Ah, então essa aqui é uma projeção conforme? É, a forma está certa. Então a forma está bonitinha, mas o tamanho vai estar meio... Você vai pegar um país grande, um pequeno, você fala, o que é isso? Está diferente. Tá, mas o foco é a forma. Então as formas estão sendo respeitadas. Beleza? Isso, a distância já entra aí nos ângulos, né? Porque a gente vai ter a colocação desses paralelos e desses meridianos alterando a forma dela, tá? Distorce. Mantém um e distorce os dois. Entendeu? A conforme, ela mantém a forma, o tamanho e a distância são distorcidos, tá? Já eu mostro o exemplo. Já as equivalentes, ela vai manter o tamanho, mas ela vai distorcer a forma e a distância. O tamanho vai estar o tamanho correto. Quando a gente pega do Peters, tá vendo o tamanho da África aqui? Agora olha o tamanhico da África aqui. Mas qual que está errada? Todas? Nenhuma. Depende. Por quê? Isso. Na realidade são exemplos, tá? Por exemplo, essa África está errada? Não. É o tamanho real da África. Perto da Europa, perto da América. Mas para mostrar o tamanho correto, eu tenho que dar uma esticada nela, porque eu não consigo adaptar de outra forma. A distância que ele fala é de um país com relação ao outro? Isso, a colocação desses continentes dentro do geral. A equidistante, ela vai manter as distâncias estão corretas. Mas para manter a distância, para o Estreito de Bering ter aí a distância correta, eu vou ter que distorcer as áreas e as formas dos desenhos. Então vai ficar tudo torto. É igual a projeção da ONU, certo? E agora a gente vem em uma que vai resolver a nossa vida. A afilática. Essa aí distorce tudo, mas ela atende os interesses, porque ela não segue essas regras. Então olha lá, ela não mantém as características, mas ela é utilizada para a gente ver o mapa no geral, tá? Vou mostrar o exemplo. Principalmente o mapa de escola, o mapa de Robinson, é um mapa afilático. Já chego nele. Beleza? Entenderam essa parte? Eu sempre vou ter uma coisa certa e duas erradas. Agora, eu preciso também que, mesmo com aquelas características, eu preciso escolher o lugar para acertar melhor ainda. Então, olha lá, cilíndrica. Se eu usar uma conforme e usá-la nesse formato, pegar uma cartolina e enrolar no globo, eu vou usar a cilíndrica. Mas aqui, ó, a distorção vai ser maior, a distorção vai ser maior e aqui não vai ter distorção, porque eu estou secante no meu desenho. Então aqui, ó, tá tocando nela. Então se tá tocando nela, eu não vou ter distorção. Agora aqui em cima vai estar distorcida, aqui embaixo também. Ah, então eu quero mostrar aqui embaixo. Então eu vou usar a cônica. A cônica, olha lá, ela vai manter, ela vai tocar na região de média latitude e a distorção vai ser grande aqui, ó. Ixi, aqui vai distorcer. Aqui vai distorcer, mas aqui não. Então eu vou usar para mostrar o hemisfério norte. Se eu quiser mostrar o hemisfério sul, eu coloco um sorvetinho em vez de chapeuzinho de aniversário. E agora se eu quiser mostrar algo, ó, que toca no polo, eu vou usar uma plana ou azimutal. Porque essa plana azimutal, ela vai me mostrar especificamente um lugar exato. Eu posso usar ela tanto aqui, do lado, embaixo. Entenderam? A afilática, ela não usa as determinações dessas projeções antigas. Ela é uma projeção atual que principalmente utiliza computador para tentar adequar as outras
e a gente percebeu um mapa bonitinho. A gente está acostumado com as afiláticas nos livros, entendeu? Porque aí você vai perceber uma distorção menor. Eles vão adaptar tanto forma, quanto distância, quanto ângulo. Beleza? Vocês bebem água. Vamos lá ver agora o que o vestibular vai pedir pra gente. Exemplos dela. E aí tem 2 exemplos que vão sempre aparecer pra gente. Olha lá, repetindo, a cônica, médias latitudes. A cilíndrica, baixas latitudes. E a plana ou azimutal, altas latitudes. E aí existem 2 famosas cilíndricas, a de Mercator e a de Peters. A de Mercator, perceba, gente, olha lá, que ela é uma projeção cilíndrica e conforme. Perceba que ela muda a diferença entre os paralelos e mantém os meridianos. Ela era muito utilizada, lembra que eu falei que não existe neutro? Para mostrar uma superioridade europeia. A Europa, ela tem esse desenho, mas ela não tem esse tamanho e não tem essa posição. Mas durante séculos de dominação, o mundo é eurocêntrico, né, gente? Vamos falar nós aqui. Eu coloco um mapa diferente, a gente já fica perdido, porque a gente só... Cadê a Europa no meio? A gente já procura a Europa no meio, tá? Então, olha a influência política e econômica na nossa vida. Então, esse era utilizado e até hoje, né, muitos utilizam essa do Mercator. Beleza? E aí, tinha uma do Gal que o Peters resolveu deixar popular nos anos 70. Por quê? Estava um momento, né, de avanço, Guerra Fria, socialismo bombando. E ele falou, não, agora eu quero dar uma militada. Vou lacrar. Vou mostrar uma projeção com os tamanhos reais. A forma está bagunçada, mas o que importa é o tamanho. Olha o tamanho do terceiro mundo. Olha vocês, primeiro mundo, que pitititinho que vocês são, querendo mandar na gente. Então essa foi usada muito para fazer essa valorização dos países do submundo, ou dos subdesenvolvidos. O Canadá está achatadinho. Olha a Groenlândia, agora eu vou voltar no outro. Olha a Groenlândia deles. Olha lá que gigantona. Pode falar. Mercator é uma visão eurocêntrica. E Peters é uma visão terceiro-mundista. Beleza? Vamos. E aí a gente vai ter, olha lá, a de Robinson, né, que eu falei para vocês, ó, a filática é um meio termo entre as representações de Mercator e de Peters, né? Uma projeção cilíndrica também, foca no meio, distorce mais as médias e altas latitudes e utilizada principalmente aí para representar para fins didáticos. Lembra das anamorfoses? Aparece bastante, tá, gente? Agora eles colocam anamorfose e você tem que adivinhar o tema. Esse afilático é anamorfose? É um tipo de anamorfose, né? Só que a anamorfose é bem exagerado, né? Mas por que ele distorce no caso desse Robinson? Isso, não é que ela distorce, ela não utiliza os critérios estabelecidos pelas outras projeções, que é de manter uma e distorcer as outras. Mas vai ter que equilibrar. Isso, Não, e... Robinson, né? Ah, tá. Sei. Sabe? Essa pergunta no século XXI, a gente não pode mais perguntar de... Brincadeira. É homem, tá? Não, o fim dela é atender os livros didáticos porque ela acaba com a tecnologia, com essa possibilidade de não usar aquelas técnicas mais antigas, ela tentar trazer uma realidade de forma, de ângulos e de tamanhos. Tá? Ela tenta resolver o problema, só que ela não usa as técnicas antigas. Beleza? Olha lá as anamorfoses, gente. As anamorfoses agora tá na modinha, eles pedirem o tema para vocês. Eles vão mostrar o mapa todo doidinho e você vai ter que adivinhar o tema, tá? Tá na moda. Nossa, eu vi um que eu demorei para entender. Era de armas nucleares. Quais países tinham armas nucleares? Aí você tinha que ver lá Israel maior, Paquistão, Índia. Meia hora para descobrir. Olha lá de cristãos. Isso aqui a gente já falou, lembra? Judeus, muçulmanos. Olha lá, emissão de carbono de 90 a 2015. Países que falam inglês, português, espanhol. Entenderam como funcionam as anamorfoses? Caiu uma o ano passado de imigrantes. Tava o Afeganistão e a Síria, grandona. Aí você tinha que saber que era o Afeganistão e a Síria e saber que são os países que mais têm imigrantes hoje no mundo, refugiados.
Ainda bem que na minha época não caía. Beleza? Vamos fazer exercício, senão não vai dar tempo. Olha lá. Vamos, pega aí na aula 4 uma questãozinha de matemática. Olha lá, cartografia e sensoriamento. Quantos segundos eu tenho, gente? 7 minutos? 1 minuto para cada pergunta? Ai, Jesus, ai, Jesus. Vamos lá. Gente, com todo respeito, eu pego esses exercícios de tragédia. Cara, como que eles fazem exercício de tragédia, né? Olha lá, lembra do Malaysia Airlines que caiu lá na época da Crimeia? Lembra disso? Então... Hã? Não fico rindo, eu fico, entendendo. Faz parte da vida. Vamos lá. Gente, está falando que a distância entre o local e os destroços do avião foram avistados na cidade de Perth, na Austrália, e é de 2 centímetros. A escala aproximada dessa representação cartográfica é quanto? Gente, se no meu mapa a distância do avião está a 2 centímetros da ilha, né? E a cada centímetro, então, é quanto? É só dividir. 2.500 dividido por 2 dá 1.250. E aí eu somo 5 zeros para transformar de quilômetros para centímetros e eu já encontro a escala. Sim ou não? Sim. Olha, aqui é Galileu, né, filho? Vamos lá. 2. Qual técnica é a anamorfose aí? Olha na 2. É a C, né? E qual que é o tema dessa anamorfose? Hã? É de quê? Pensa aí. Aí teria, a Venezuela tinha que estar grandona. População mesmo. Uhum. Vamos lá. 1, a gente tem um bloco diagrama. A 2, como chama essa 2? Isoipsa, né? Uma carta topográfica. O Dzinho é um esquema e o 6 é um croquis, um mapa. Beleza? Certinho, gente? Coloca aí na C. Oi? A D é um... B de bola? São isoipsas. Mas a gente sabe qual que a gente usa o termo para ela? Curva de nível. Tá? Gente, tem 2 curvas de nível. Essa e aquela técnica agrícola, né? Então, às vezes, aparecem as 2 para nós. Fala sério, né? 3. A projeção da ONU. Hoje é o dia da ONU, tá, gente? 24 de outubro, dia da fundação da ONU. Eu sou ONU maníaco, lembra? Vamos lá. 3. Qual é o desenho que está representando o símbolo da ONU? Como que chama? Azimutal ou plana. Plana ou azimutal. Escreve aí na A. Plana ou azimutal. Plana ou azimutal necessariamente nos polos? Não. Tem a plana dos polos, tem a plana oblíqua, tem a plana equatorial. Por que não poderia ser a D? Por que não poderia ser a D? Quem me ajuda? Porque se eu olhar para essa representação, está mostrando o Polo Norte no centro. Aqui teria que ser a África, grandona aqui em cima. Tá vendo? Ó, que ele está mostrando aqui esse ladinho. Entendeu? A B, como que chama a B, gente? Cônica, ia ser cilíndrica. Só de olhar a questão 4, eu já sei que ela é Mercator ou Peters. Olha o tamanho da Groenlândia. Se a Groenlândia estiver grande, é Mercator. Né? As distâncias entre as latitudes estão sendo aumentadas. Olha o tamanho da Antártida. Tem mapa que nem aparece a coitadinha. Né? Então vamos lá. A projeção cartográfica do mapa configura-se como hegemônica desde sua elaboração no século XVI. Sua principal contribuição inovadora foi: ela reduziu as terras do norte. Ela, B, manteve a proporção real das áreas representadas? Não. Ela consolidou técnicas utilizadas nas cartas medievais? Lembra do mapa medieval, gente? Um T, um O. A criança fazia aquele mapa. Acabaram com a nossa ciência. Não posso militar.
Valorização dos continentes recém-descobertos pelas grandes navegações? Não. Letra E, óbvio, adoção de um plano em que os paralelos fazem ângulos constantes com os meridianos. Beleza? Gente, também está na modinha essa questão 5 aí. Eles pegam... Porque esse é o critério para estabelecer a projeção. Então, quando eu tenho uma projeção cilíndrica, eu vou ter essa variação, a manutenção dos meridianos e a alteração dos paralelos. 5. O projeto Nova Cartografia Social na Amazônia ensina indígenas, quilombolas e outros grupos tradicionais a empregar o GPS e técnicas modernas, como o georreferenciamento, para produzir mapas artesanais, mas bastante precisos com suas próprias terras. Isso aí é uma questão bem Enem. A existência de um projeto como apresentado no texto indica a importância da cartografia como elemento promotor do quê? Fazer os indígenas, os povos originários, os quilombolas, a desenvolver seus próprios mapas, gente. Vai promover o quê? A expansão da fronteira agrícola? É o que eles não querem. Vai remover a população nativa? Vai superar a condição de pobreza? Ou vai valorizar as identidades coletivas? Ou vai implantar modernos projetos agroindustriais? Letra D. Agora olha essa 6. Imagem de satélite e fotografia aérea. Ai, meu Deus. Tem alguém falando comigo lá. Vamos lá. Quem pode ler o 1 aí pra mim? Valendo 1 ponto na média. Oi, Júlia, me perdoa. Tá? Manda uma mensagem pra mim que eu te respondo o que é. Ninguém quer ponto? Vamos lá. Um dos usos das imagens de satélite refere-se a... Já deu meu tempo, gente? Já estourei? 1 minuto. Um dos usos das imagens de satélite refere-se à confecção de mapas temáticos de escala pequena, enquanto as fotografias aéreas servem de base à confecção de cartas de escala grande. E aí, lembra que eu ia pegar? E aí? Será? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Gente, o uso de imagem satélite mostra a escala pequena. Ó, eu falei que ia derrubar a gente? Ó. Verdadeira. 2. Embora os produtos do sensoriamento remoto estejam hoje disseminados pelo mundo, nem todos eles estão disponibilizados para o uso civil. A Rússia nem se fala, né? 3. Pelo fato de poderem ser obtidas com intervalos regulares de tempo, dentre outras características, as imagens de satélite constituem-se em ferramentas de monitoramento ambiental e instrumental geopolítico valioso. Sim, né? Então, letra E, as 3 estão corretas. Gente, lembra que o sensoriamento remoto, ele é ótimo. As imagens são excelentes, você sabe quem está queimando. O problema é a aplicabilidade desses recursos. Tecnologia a gente tem, não tem ser humano para isso. E a 7, né? Tá bem fácil também. Está dizendo que a distância entre 2 municípios é de 6 centímetros e a escala é de 1 para 1 milhão. Corta quantos zeros? 5. Então, a cada centímetro, o meu mapinha tem 10 quilômetros. Se uma cidade está distante 6 vezes 10, 60. Beleza? Espero ter podido ajudá-los. Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp, tá? Tira dúvida. Faz mais. Quem quiser mais lista de geografia, eu mando. Tá bom? Vocês combinaram de rosa?